Olá pessoal, meu nome é Terêncio Conceição, sou MBA em Big Data e no vídeo de hoje vamos falar de um assunto que mexe muito com o mundo do futebol. Carlo Ancelotti não vem mais para o Brasil. E aí, como é que fica essa situação? Será que já estava tudo combinado? Será que ele perdeu interesse? Será que ele não vê projeto na seleção brasileira? Bem, recentemente eu estava fazendo um serviço de análise de dados para uma empresa de comércio esportivo e eu estava comentando um pouquinho sobre a situação da seleção brasileira e eu mesmo deixei claro que o Carlos Ancelotti ele não viria para a seleção brasileira. E eu citei alguns pontos. Só que houve um debate e o pessoal começou a falar que eu não entendia nada de futebol, que no meu país não tem futebol, realmente não tem um futebol, não tem expressão futebol, na questão do futebol. Porém, eu assisto futebol há mais de 10 anos, então eu entendo um pouquinho. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência vendo futebol e vou citar alguns pontos que me levaram a crer que Carlos Ancelotti não viria mesmo para o Brasil. O que falta para o Brasil ser o Brasil que era antes, né? A seleção brasileira. O que falta para a seleção tá no topo da montanha ali do futebol novamente, né? Sabemos que o Brasil é a seleção com mais títulos mundiais, porém, hoje ela não tem o prestígio de futebol em questão de seleção. Mas, por quê? Vamos discutir isso agora, tá bom? Primeiro ponto que eu vou destacar aqui, que me leva a crer que a seleção brasileira não vai conseguir ganhar ou não ganhará a próxima Copa do Mundo, é o projeto real da CBF. A CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, ela não tem um projeto real no que diz respeito à questão de esporte. É só você analisar as bases da maior parte dos clubes. Quantos clubes hoje no Brasil tem uma base boa? Conta-se nos dedos, 1, 2, 3. E quantos clubes tem o Brasil? Muitos clubes. Porém, a CBF ela não tem um projeto real, um projeto que apoia os times, né? Os times brasileiros, para que esses times possam oferecer uma qualidade esportiva para os seus jogadores. E assim, poderem oferecer um trabalho melhor para a seleção brasileira. Então, a CBF, por exemplo, quem comanda a CBF, na minha opinião, né, a equipe que comanda a CBF, né, o grupo que comanda a CBF, não entende de futebol, não tem noção de futebol. São apenas pessoas com poderes que estão ali e elas demandam, né, determinadas opiniões, e essas opiniões têm que virar lei, essas opiniões têm que ser regra, têm que entrar em vigor. Porém, como sabemos, países na Europa têm times muito bons porque tem tem um órgão de esporte que controlam ali o seu poderio ali de esporte, que conseguem montar um projeto real para ajudar os times locais, entendeu? Outro ponto que eu costumo relatar muito também, que hoje a gente não vê mais na seleção brasileira, é a questão do futebol protagonista, né? Eu me lembro muito bem que em 2002 eu estava na Angola e eu havia faltado numa prova, né, para ver a seleção brasileira jogar a final da Copa do Mundo 2002. E, gente, naquela época, esses jogadores que vocês estão vendo ali atrás, na minha tela, eram extraordinários, eram únicos nos seus times. Então, por exemplo, vou citar o Roberto Carlos, por exemplo, o Dida era o melhor goleiro do mundo na época. O Roberto Carlos era o melhor lateral do mundo na sua posição na lateral esquerda. Era o melhor, não tinha ninguém melhor que ele, nem no seu time, nem em outros times. Vou citar o Rivaldo, por exemplo. O Rivaldo era extraordinário, era fora de série. O Ronaldo, nem se fala. Aí você tinha o Lúcio, você tinha o Denilson. Nossa, olha quantos jogadores bons, né, a seleção brasileira tinha naquela época. E para ganhar uma Copa do Mundo, você não precisa ter apenas um jogador. Por exemplo, o Brasil hoje tem apenas ou o Neymar ou tem o Vinícius Júnior.
Não há outro jogador. Você pode pegar uma lista aí de 22 jogadores, você não vai encontrar jogadores melhores que esses dois na seleção brasileira. Porém, eles não são apenas os únicos nos seus times. Existem outros muito melhores que eles lá nos times deles. Por exemplo, no Real Madrid, o Vinícius Júnior é extraordinário, é fora de série. Porém, a gente vê que tem o Modric, a gente vê que tem o Kroos, a gente vê que na época tinha, né, o Benzema, hoje tem o Bellingham. Então assim, vocês já podem analisar que ele não é o único ali naquele time tão bom, insuperável, né? Como era Ronaldinho Gaúcho, como era Ronaldo, como era o Roberto Carlos, como era o Denilson, não tinha isso daí, né? Então assim, hoje a seleção brasileira precisa ter pelo menos uns 5, 6 jogadores top de linha, fora de série. Aquele jogador que, mesmo machucado, o treinador quer colocar ele. Imagina na época do Denilson, o Denilson mesmo machucado, o treinador queria colocar ele. Ronaldinho Gaúcho, mesmo machucado, era cogitado colocar ele para jogar. O Ronaldo teve uma Copa do Mundo, que eu fico vendo alguns vídeos aí da mídia esportiva, que o Ronaldo teve uma convulsão e mesmo assim ele jogou. Então assim, tem que ter jogadores nesse patamar, jogadores que são extraordinários na sua posição. E hoje o Brasil, infelizmente, não tem isso. Tem 2 jogadores ali, mas não são os melhores. Hoje o único jogador que é o melhor na sua posição, na seleção brasileira, é o goleiro, né? Hoje a gente tem ali o Ederson e tem o outro jogador que eu esqueci que joga lá no Liverpool, o goleiro. São os únicos que são extraordinários no seu clube, que não são trocados por nada. Então esse é um dos outros pontos. Os outros pontos também é valorizar o jogador brasileiro, né? Então uma das coisas que eu sempre analiso é que o jogador brasileiro, ele não é mais valorizado. Nem aqui no Brasil e nem fora do Brasil, né, em si, ele não é valorizado. Ele tá ali, ele pode ser até bom no que faz, porém, já tem uma segunda oportunidade ali, já tem um segundo pensamento, já tem uma alternativa ali, para caso ele não jogue, substituir ele. É só vocês analisarem o Neymar. Quando o Neymar jogava no PSG, tinha o Neymar e tinha o Mbappé. E aí? O Neymar não jogava, tinha o Mbappé. Por mais que o Mbappé seja marrento e tudo mais, mas tinha ele ali que podia tomar conta do time. Então assim, hoje em dia o Brasil precisa valorizar bastante os seus jogadores, né? E isso começa da base. Um exemplo disso é o Endrick, jogador que atua no Palmeiras e provavelmente vai jogar no time principal do Real Madrid. Provavelmente não, vai jogar no time principal do Real Madrid. Um jogador, galera, fora de série, extraordinário. Jogador que tá vindo da base, é um menininho aí, sabe jogar bola, então sabe jogar futebol. E ele deve ser tratado com todo o cuidado e nunca colocá-lo acima dos outros, como aconteceu com o Neymar, como aconteceu com o Felipe Coutinho, como aconteceu com agora o Vinícius Júnior, entendeu? Então assim, é um jogador que ele é bom no que faz, é muito bom, ele vai se tornando um dos maiores jogadores brasileiros, porém, não dá pra colocar ele acima dos outros, tem que trazer ele pra cobrir ali, pra fechar o time e tá todo mundo no mesmo patamar. Então é isso que falta pra seleção brasileira. Um outro ponto que eu vou citar é com relação à autonomia da equipe técnica. Não existe isso, galera. A gente já viu futebol, a gente assiste futebol, não precisa nem ser expert no assunto, não precisa nem ser um estudante de esporte para entender que quando um técnico, uma equipe técnica toma conta de um time, assume a liderança de um time, ela deve ter autonomia para tudo ali. Para selecionar os melhores jogadores, para analisar os melhores jogadores. Então assim, olha só o time do Pepe Guardiola. Olha todos os times que ele passou. Ele teve autonomia em tudo que ele fazia. Olha só o próprio Carlo Ancelotti. Então ele tem autonomia. Ele faz o que ele quer. Olha o Zidane. Quando o Zidane treina os times, né, como treinou o Real Madrid, ele sempre teve autonomia. Então assim, o Brasil, a seleção brasileira, a CBF, tem que aprender a valorizar o técnico. A equipe técnica, dá autonomia para a equipe técnica escolher os melhores jogadores, escolher os jogadores com quem quer trabalhar, porque assim fica muito mais fácil, fica muito mais entrosado e ajuda o time, né? E aí faz o time jogar bem, faz o time jogar em harmonia, faz o time jogar com alegria, que é o estilo brasileiro. Outro ponto também que a seleção, que a CBF precisa levar em consideração no âmbito da melhoria do futebol para a seleção brasileira é o intercâmbio.
Tem que haver intercâmbio entre treinadores, entre equipes técnicas com outros países. E o Brasil, pelo amor de Deus, tem que deixar de jogar com Peru, tem que deixar de jogar com Haiti, com Angola, com Gana, tem que deixar de jogar com esses times. Não tem lógica jogar com esses times, porque o Brasil é muito superior a esses times. Então é a mesma coisa que o forte só é forte contra os fracos. É basicamente isso que está acontecendo hoje. Hoje o Brasil só é forte contra os fracos. Ele não é forte contra os fortes. Então isso tem que acabar, né? O Brasil tem que fazer amistosos com Portugal, amistosos com Bélgica, amistosos com França, amistosos com Inglaterra. Tem que fazer amistosos com seleções que possam elevar o nível do Brasil. Porque quando você joga com times muito fortes, você se torna forte também. Agora, quando você joga com times fracos, você se torna fraco. Então, basicamente, é isso que está acontecendo com o Brasil, né? É só a gente voltar lá no tempo. O Brasil antigamente jogava com as maiores seleções do mundo, no âmbito dos jogos amistosos. Hoje não. Hoje o Brasil apela, né, para jogar com o Peru, para jogar com o Paraguai. Hoje o Brasil torce para jogar com o Paraguai e, engraçado, o Brasil joga para não tomar gol, para não... Joga para empatar praticamente, né? O Brasil hoje em dia, com essas seleções pequenas, não joga para vencer, joga para não perder, né? Porque praticamente todas as seleções descobriram que tá fácil de vencer o Brasil. E realmente, tá fácil de vencer o Brasil. Uma das coisas que eu sempre me pergunto, como a seleção de jogadores é feita? Mas eu acho que eu tenho uma resposta. É baseada muito em questão empresarial, né? Os empresários, os patrocínios e tudo mais. Só que isso tem que ficar de lado no que diz respeito a um projeto real de futebol. Quando você vai selecionar um jogador, tem que ser com base nas estatísticas, né? Então tem que ser com base no que ele oferece dentro de campo. E não porque ele tem mais mídia, tem mais dinheiro. Como aconteceu recentemente, teve aí um caso em que o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, ele não tinha o meio de transporte da própria seleção para viajar, acabou viajando com o jato do Neymar. Então, olha até que ponto isso é perigoso, né? O jogador brasileiro, né? Qualquer jogador de qualquer seleção, ele nunca pode ser maior que o clube. Ele nunca pode ser maior que a seleção. Quando isso acontece, tem papéis invertidos. E aqui no Brasil é basicamente assim. É só vocês analisarem o Neymar. Na minha opinião, o Neymar, em termos de estatuto financeiro, ele é maior que boa parte da CBF, né? Boa parte aí do projeto CBF. Então, assim, hoje em dia, se o Neymar falar que vai jogar, mesmo quebrado, ele joga. Se o Neymar falar que, sei lá, o jogador tal não joga, o jogador tal não vai jogar. Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nenhum jogador é maior que a seleção. Nenhum jogador é maior que o seu clube. Isso aí é nítido, né? Países com o melhor futebol do mundo funcionam assim, né? Inglaterra, Espanha, funciona desse jeito, né? Aí, França que funciona mais ou menos, vocês veem o caso aí do Mbappé, praticamente ele manda no time, mas o time também não ganha nada, né? Então, só pra vocês terem noção. Outro ponto que eu quero falar também é com relação aos jogadores que jogam nos seus clubes. Selecionar jogadores que não são vistos como os melhores jogadores de seus clubes é um perigo. É um perigo. Tanto fora, tanto aqui dentro no Brasil. Quando você vai selecionar um jogador para a seleção, ele tem que ser o melhor do clube dele e na posição dele. Tá? Ele tem que ser o melhor na sua posição e no clube. O técnico tem que chegar e afirmar para o treinador da seleção: olha só, esse aqui ele é o melhor dentro do time. E ele se encaixa ali na seleção brasileira. Então o próprio técnico da seleção brasileira, ele tem que estar em constante contato com os outros treinadores, né, para ter um feedback. E para montar uma seleção brasileira, de verdade, na minha humilde opinião, para montar uma seleção brasileira, você não precisa necessariamente basear a sua seleção com base nos jogadores que jogam em outros países. Pelo contrário, você pode utilizar jogadores daqui do Campeonato Brasileiro mesmo, um ou outro que tu puxa lá da Europa e tal, mas assim, em geral, você pode selecionar os jogadores daqui do Brasil. Eles são bons, eles só precisam ser mais vistos, eles só precisam ser mais apostados também, né? E ter esse projeto real que eu acabei de falar. E aí, galera, o que você achou desse vídeo, né? O que você achou
Carlo Ancelotti não ter vindo para a seleção brasileira? E você, tem alguma opinião relacionada a um projeto que possa ajudar a seleção brasileira a se destacar novamente no futebol mundial? Lembrando que o Brasil hoje pode não ter o prestígio de melhor seleção do mundo, porém ela ainda é a maior seleção do mundo em termos de título mundiais, tá? E aí deixa nos comentários então tudo que você achou sobre esse vídeo. Meu nome é Terêncio Conceição e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Tamo junto, fui!